Olá, seja muito bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro, um conteúdo que é uma iniciativa do LEAD, o Grupo de Líderes Empresariais, e em parceria com o Sistema Catarinense de Comunicação, o SCC, seja através do portal digital, como em televisão aberta através do canal do SBT do Estado de Santa Catarina. O nosso convidado de hoje muito nos orgulha e muito nos honra. Temos o prazer de receber uma das maiores personalidades empresariais e institucionais do Brasil, um notável catarinense que fez uma trajetória corporativa extraordinária, de grande realização empresarial. Ele que foi e é membro, claro, da família fundadora da Sadia, um dos maiores ícones corporativos da história do capitalismo brasileiro, onde foi presidente do conselho da organização, participa como sócio e ativista em várias empresas brasileiras e internacionais e também foi ministro do Desenvolvimento, da Indústria, do Comércio Exterior do Brasil. O catarinense de Concórdia, Luiz Fernando Furlan, é o nosso convidado do Lead Talks de hoje. Ministro, uma grande honra tê-lo aqui conosco, o senhor que, além de toda a sua história empresarial e institucional, é o chairman do Sistema LEAD Global e para nós é uma grande honra, um grande prazer, desde que assumi o LEAD aqui, eu fiz questão de que o primeiro evento do LEAD que eu tivesse à frente fosse com a sua presença e gentilmente no ano de 2020, ainda com pandemia, participou por videoconferência, foi um evento extraordinário que nós fizemos na ocasião com o governador de Santa Catarina naquele momento, também presente. Então, gostaria de começar, que pudesse atualizar para o nosso público, nos acompanha aqui em torno de 1 milhão de pessoas entre digital e televisão aberta, um pouquinho da sua longa, mas de maneira sintética, a sua trajetória corporativa, para que o público saiba um pouco mais de quem é Luiz Fernando Furlan. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado, Delton, pela oportunidade. Cada vez que eu venho a Santa Catarina, as minhas baterias recarregam. E neste ano já é a segunda vez que eu venho, fui a Concórdia alguns meses atrás, e agora aqui a Florianópolis. Que Santa Catarina é um estado que sobrevive aos debates políticos, sobrevive a essas discussões, muitas vezes de fla-flu, e continua crescendo e tem indicadores extraordinários. Eu sempre que vou a eventos no Brasil e fora do Brasil, que começam a mostrar indicadores, eu dou alguns dados de Santa Catarina, que é para o pessoal cair na real, que eles não estão com essa bola toda. Eu comecei a trabalhar na Sadia. Meu avô foi o fundador, em 1944, lá em Concórdia, né? E meu pai, com 23 anos, recém-casado, acabou sendo genro, né? Acabou sendo um dos primeiros diretores da Sadia. Naquele tempo, o apoio era a família mesmo, era uma empresa pequena e familiar, né? Com o passar do tempo, foi se desenvolvendo, cresceu para outros estados, em outros setores também, entrou para processamento de soja, iniciou com suínos, aí depois vieram frangos, depois perus, processamento de soja, depois margarina com a marca Qualy, que é a mais vendida no Brasil, né? E eu vivi muito tempo mergulhado neste caldo, né, que me agradava muito. Aí, um belo dia, eu recebi um convite muito estranho, porque o presidente eleito me convidava para fazer parte da equipe, sabendo que eu não tinha votado nele. Eu tinha votado em José Serra, que perdeu a eleição em 2002. E aí eu fui a uma entrevista, assim, sem muita esperança que as coisas engrenassem. Mas, no fim, eu me preparei
para a entrevista, conversando com alguns conhecidos que tinham sido ministros no período Fernando Henrique, e eu fui munido já de muita informação. Quer dizer, quem entra numa reunião tem que estar informado, porque se você entra ali, não tem objetivo e não tem informação, você entra em desvantagem. E no final das contas eu fiz um arranjo, um acordo com o presidente em vista de um plano de trabalho que eu já mentalmente tinha elaborado. E no fim acabei ficando 4 anos e 3 meses num emprego novo em Brasília. Minha única experiência no serviço público e a última também, né? E voltei depois para o setor privado. Ministro, é uma unanimidade no mercado empresarial, entre as lideranças empresariais e institucionais, da sua contribuição histórica naquele momento em que se confunde a própria internacionalização do país, a abertura de comércio, de conversas e diálogos com outros mercados, né? Um momento que naquele Brasil discutia-se essa possibilidade de capital e trabalho. Então, a sua presença no governo trazia muito a força do setor produtivo e a expectativa de que o Brasil pudesse fazer negócios de maneira mais pujante, especialmente com a sua indústria nacional. Queria lhe ouvir dessa sua passagem, que momentos que o senhor tem e guarda que foram sementes plantadas, talvez, naquele momento, que hoje o Brasil começa a colher, mas talvez não perceba que foi fruto desse planejamento estratégico, dessa sua visão, dessa primeira conversa. Quando eu aceitei o convite, após reunir o Conselho da Sadia, e muitos disseram, você vai, se não dá certo, você volta. Eu falei, não, se eu for, eu não volto, porque a empresa não pode ficar esperando que alguma coisa aconteça. Rei morto, rei posto, né? E aí eu falei, tem que ter alguma bandeira que todo mundo saiba o que é, né? Eu gosto muito de um sistema japonês chamado 5W1H. Para quem não conhece, os 5W são, o primeiro é what, o que. O segundo é why, por quê. O terceiro é who, quem. O quarto é where e when, né? Onde e quando. E depois vem o H, que é o how, e a derivada do how, que é o how much, quanto vai custar. Então, eu me organizei e disse, talvez uma coisa que todo mundo no Brasil possa entender é crescer as exportações de 60 para 100 bilhões de dólares em 4 anos. Bom, quando eu anunciei isso, 90% dos órgãos de imprensa falaram, já ouvimos essa conversa antes. Mas, na verdade, quem exporta não é governo, é empresa. Então, nós tínhamos que motivar as empresas e levar aos mercados. Aí compramos um banco de dados de inteligência comercial para saber quem comprava produtos que o Brasil fabricava, produzia, mas não comprava de nós. E aí, quem já comprava de nós, mas que podia comprar outros produtos que até então não comprava. Uma matriz muito simples das pessoas entenderem. Aí identificamos uma série de países que compravam produtos similares aos brasileiros, mas não compravam de nós, porque ninguém tinha ido oferecer. E aí eu arrumei com a FAB um avião chamado Sucatão, não sei se já ouviu falar. Era um 707 dos anos 60. E bem velhão, mas assim, bem conservado.
E nós começamos a andar o mundo nesse sucatão, e o serviço de bordo da FAB era bem básico, assim, né? Falei, como é que vamos resolver isso? Aí eu pedi ao meu irmão, que importava vinhos, para doar algumas caixas de vinho para essas viagens. E pedi ao meu amigo Raul Randon, lá de Caxias do Sul, para doar uma forma de queijo, né? Bom, o pessoal entrava a bordo, tinha vinho, tinha o queijo, aí vinha uma comidinha da FAB, mas tudo se resolvia. E chegavam animados nos lugares e nós, através da Apex, Agência de Promoção de Exportações, nós fazíamos uma viagem precursora para identificar os contatos, para poder não chegar lá e simplesmente não ter com quem falar. A verdade é que as empresas brasileiras, elas responderam muito bem e a meta dos 100 bilhões de dólares foi atingida com 22 meses de antecedência. Maravilha. Elas foram, era para ser em 2003, 4, 5, 6, né? E foi atingida em 2005, em fevereiro. E aí nós olhamos mais para cima. E além disso, esse sucesso, vamos dizer, sucesso gera sucesso. Então acabou entusiasmando para fazer outras incursões. Por exemplo, uma semana de moda brasileira em Milão, a capital da moda. As pessoas achavam, poxa, você vai ensinar Padre Nosso ao vigário? Eu falei, não, nós vamos mostrar o que nós temos. Aí fizemos uma semana brasileira em Londres, numa daquelas lojas principais de lá, né? Depois fizemos uma parceria com a Galerie Lafayette em Paris para expor produtos brasileiros. E eles fizeram no subsolo, puseram um pouco de areia e imitaram a praia de Búzios, ali embaixo. Em Londres, eles permitiram de fazer uma réplica do Cristo Redentor na rua. As pessoas passavam naquele ônibus de 2 andares e olhavam para cima para ver a cabeça do Cristo. Quer dizer, coisas que chamavam a atenção e que criavam também uma imagem melhor do Brasil, de ser um país de produto básico, sem marca. E essas coisas avançaram bastante. Nós fizemos uma semana da moda praia na Rússia. Nossa, o pessoal da imprensa falou assim, escuta, você não sabe que o verão lá na Rússia é curtíssimo? Eu falei, sei sim. E aí, como é que vai vender biquíni, Rosa Chá e outras marcas? Você acha que o pessoal vai comprar isso? Eu falei, qual é a época do ano de pico das vendas do varejo? Você sabe qual é que é? Natal? Natal. Aí, Natal. Eu falei, quanto tempo dura o Natal? Um dia? Uma semana? Um mês? E, no entanto, é o pico de vendas. Se eles têm 2 meses de verão na Rússia, todo mundo vai querer comprar biquíni brasileiro para aproveitar o verão. E não deu outra, foi um sucesso, né? Então, você na vida tem que desafiar certas crenças. Ah, não vai, não dá certo. Dá certo sim, dá certo sim. Vamos vender cachaça para a turma. Ah, mas eles têm outras bebidas. Mas vamos apresentar a nossa. Vamos vender caipirinha. Nós fomos numa feira de produtos sustentáveis na Alemanha, chama Biofach, e nós fizemos caipirinha sustentável, que era cachaça orgânica, açúcar orgânico e limão orgânico. A ministra lá do meio ambiente lá da Alemanha se entusiasmou e tomou umas 3, achando que era docinho e tal.
E aí, no fim, facilitou a vida da nossa conversa, porque ela ficou totalmente animada para atender os pleitos brasileiros, né? Assim é a vida, você tem que abrir caminhos. Fantástico, ministro. Na verdade, sua contribuição, e a modéstia me impede de dizer, foi decisiva para o Brasil conquistar mercados e ser percebido como um player à altura, respeitável, né? E que pudesse dialogar e fazer negócios com o mundo. E esse case de sucesso extraordinário é uma marca sua em todas as suas passagens. E eu queria agora falar um pouquinho dessa do seu protagonismo, da sua liderança no ecossistema LEAD, né? O maior grupo de liderança empresarial hoje da América Latina, que vive uma expansão internacional também crescente. Eu gostei muito de uma vez uma fala do ex-presidente Michel Temer em um dos eventos nossos internacionais, dizendo como o LEAD talvez seja a plataforma, segundo ele, que melhor vende o Brasil no mundo, né? Que melhor proporciona essa conexão. Então, queria lhe ouvir um pouco sobre o seu papel na liderança da expansão do ecossistema LEAD no Brasil e internacional, mas principalmente lhe ouvir, na sua opinião, qual é o papel hoje do LEAD na sociedade brasileira e na conexão das pautas empresariais para influenciar o futuro do país. Nos últimos anos, com o período do presidente Bolsonaro, ele não tinha afinidade internacional. E agora, com o presidente Lula, a pessoa a quem ele delegou ser o ministro de Indústria, Comércio e Desenvolvimento não pode atuar no exterior junto com o presidente. Quando o Geraldo Alckmin me chamou para conversar, logo no começo desse mandato, eu falei, olha, a melhor ocasião é acompanhando o presidente. Ele falou, eu não posso acompanhar o presidente, porque eu sou vice, quando ele viaja eu tenho que assumir, senão vai assumir o presidente da Câmara. Então ele perde essa oportunidade, infelizmente, né? E aí veio a oportunidade do protagonismo do João Dória, porque eu fiquei 8 anos como interino no LEAD, né, quando ele foi para a política, e o João me falou assim, vai ser só um tempinho. Aí, na madrugada do dia seguinte da eleição para prefeito, ele disse, olha, o tempinho acho que vai ser um tempão. E durou 8 anos, mais ou menos 8 anos. E ele me deu condição de ser o coach do filho dele, do Johnny também, que tinha 23 anos ou 22 anos na época. Aí quando o João voltou, saiu da política, eu falei, João, devolvo aqui. Você é o fundador e você é o presidente. Eu fiquei aqui de substituto. Ele falou, não, de jeito nenhum, eu quero que você continue como chairman e eu vou me encarregar da expansão internacional. E aí ele começou numa velocidade típica dele, abre aqui, abre lá, viaja para cá, viaja lá, e agora já são 20 e tantos países. O último foi a Romênia, nesta semana ou na semana passada, né? Então, o LEAD se expandiu internacionalmente, tem feito um trabalho que, teoricamente, seria de órgãos de governo, que eu fiz na época, junto com a Apex, Agência de Promoção de Exportações, que era vinculada ao Ministério, mas que tem recursos do Sistema S. O dinheiro da Apex vem do SEBRAE. Portanto, não tem contingenciamento, não tem governo apontando para lá ou para cá. É específico com as empresas, né? Era, no meu tempo. Então, hoje, o LEAD se expandiu nacionalmente. Você conseguiu um milagre aqui no Sul, né? Porque desde que eu me conheço, catarinenses e gaúchos, eles se gostam, mas não são sócios, né? E você fez uma sociedade do LEAD estar aqui e no Rio Grande do Sul, né?
o que mostra a sua habilidade também política e negociadora. E o LIDE tem crescido, cada vez tem mais associados. Agora mesmo terminamos um evento em Londres na semana passada e estaremos juntos daqui uns Roma, dias vamos ter Roma e Paris. No ano passado, em Paris, fomos recebidos pelo presidente francês, né, Macron. Então, o João está com o gás todo. Eu, às vezes, falo para ele que eu vou amarrar uma cordinha no pé dele para segurar um pouco dele. Mas o João Dória, ele está tendo uma performance extraordinária. A única coisa que não vai bem na área dele é o time dele de futebol, que é o Santos Futebol Clube, né, que infelizmente está namorando a zona de rebaixamento. Perfeito. Bom, para encerrar, ministro, infelizmente aí, porque conversar com o senhor é sempre uma aula inspiradora aí de visão de realizações e de futuro, queria que deixasse uma mensagem para, especialmente os empreendedores jovens que nos acompanham, muitas vezes ficam impactados, né, com o ambiente de um país que não é tão favorável ao empreendedorismo ou que eventualmente tem as questões sempre de um país de futuro que não se realiza, o ambiente tributário, a insegurança jurídica, o Fla-Flu, que o ministro mencionou, polarizando as discussões. Esse jovem empreendedor que nos acompanha, que mensagem, que visão de futuro que o ministro gostaria de compartilhar, que tem a ver com toda a sua história, que sempre foi marcada por assumir riscos, desafios e fazer o que parecia até então impossível, né? Se o Brasil fosse um produto, ele seria muito fácil de convencer as pessoas a usar, a comprar. Nós temos ativos extraordinários no Brasil, a começar dessa miscigenação social que nós temos, que é um dos poucos países do mundo onde árabes e israelenses convivem. Um Brasil que tem pouca gente que é branco puro, puro e negro puro, puro, né? No exterior, eu digo, nosso país é um país do café com leite, tem mais café ou mais leite, né? E um país de paz, que vive cercado de 10 outros países e não tem briga com nenhum deles, né? Nenhum país de território grande no mundo tem isso. Então, eu acho que os jovens hoje têm que se abstrair desse tiroteio de quem torce para esse ou torce para aquele, direita ou esquerda. Para mim, só tem uma coisa, chamada Brasil, né? E eu espero que quem venha dirigir esse país a partir daqui um ano e tanto, que ele governe para o Brasil, não para quem votou em A ou B. Porque é assim que se pega. Quando você pega um empreendimento, você tem que ter uma equipe, porque quem não tem equipe não vai a lugar nenhum. Eu até vejo que o Mr. Trump lá está fazendo um jogo meio sozinho. Isso aí não vai dar certo, né? E aqui no Brasil, eu queria ter alguém que dissesse, minha gente, vamos olhar para o futuro e vamos levar esse país para onde ele tem que estar. Maravilhoso, uma grande oportunidade histórica, uma entrevista histórica de estarmos com o catarinense de Concórdia, um dos empresários mais respeitados da história brasileira, um líder institucional recebido em qualquer país do mundo pelas principais autoridades, ele que está à frente como chairman do Sistema LIDE Global e que, para nosso orgulho, catarinense de Concórdia, nosso sempre ministro, Luiz Fernando Furlan, que nos deu a honra de estar conosco compartilhando um pouco de sua experiência e visão de mundo. E convido a você que acompanhe este conteúdo no LIDE Talks, em todas as plataformas do LIDE Rio Grande do Sul e do LIDE Santa Catarina, estados que juntos formam a maior economia, o maior PIB do Brasil fora de São Paulo, e que também possa acompanhar esse nosso material disponível no Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, no canal
do estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Nos acompanhe nas nossas plataformas e participe. Quem é LEAD faz o futuro. Nos vemos no próximo LEAD Talks.